É, depois da pergunta depois Do- a zeragem do petróleo, tá? Certamente eu estaria comprado agora, certo? Assim, não tem a menor chance de eu ficar vendendo petróleo. Acho que vender petróleo, ainda acho que o mercado está apertado, ainda acho que a China está trazendo demanda, ainda acho que o risco é de uma explosão para cima. O que não quer dizer que eu tenho que estar posicionado, porque o nosso jogo aqui, nossa vida aqui, é ter muita convicção. Eu não vou investir meu patrimônio, o patrimônio dos clientes, com alguma convicção. Então, hoje, a posição de petróleo, eu não tenho convicção suficiente. Eu não saí da posição de petróleo por controle de risco. Óbvio que nossos controles de risco são muito fortes, tá? A gente não teve nenhum dia específico, a gente tem um controle de risco que é para evitar você acordar tomando um drawdown muito grande. Então, assim, o nosso controle de risco funcionou muito bem nessa linha. A gente tem outro controle de risco para evitar estar constantemente errado. Então, que a gente reduz nosso limite total de alocação. Então, a gente está rodando a metade desse limite que a gente tem. Hoje, a gente está rodando muito, muito abaixo. O risco do fundo está muito baixo. Mas a gente estava dentro do nosso controle de risco, a gente podia ter mantido a posição de petróleo. E, assim, a gente tenta ter um estômago e tenta estar no longo prazo acima da média, quando a gente entende que é uma oportunidade acima da média. Então, a posição de petróleo ela foi reduzida. É óbvio que todo o controle de risco e toda a gestão, assim, o preço diz que você está errado. Né? Então, se não é só controle de risco, você fala assim, bom, estou errado. Né? Tá caindo, de certa forma, eu estou errado. Então, isso ajuda a gente a reduzir. Então, a posição de petróleo ela foi efetivamente reduzida ao longo do tempo. Né? Assim, né? Não só por controle de risco, como controle de gestão mesmo. Mas acho que a posição de petróleo ela foi encerrada por redução da convicção. Tá? Não só a redução da convicção, até poderia ter alguma coisa redeado nos juros, mas eu acho que a gente tem um pouco de traumatizado ainda do cross-hedge, e eu acho que o mercado não está claro. Eu acho que a grande dúvida, a gente pode entrar nisso, eu acho que a grande dúvida no mercado hoje é se o risk parity voltou ou não. É isso que vai decidir o mercado. Voltou a ser o risco a recessão ou a inflação ainda é o risco? Acho que é aí onde está o mercado. A gente teve um pouco dessa novidade agora esse ano, com a crise bancária, com o Fed um pouco menos forte, e você já viu o VIX cair para baixo de 20. Acho que o VIX cai para baixo de 20 você volta a ter proteção no bonde. Aí, uns dias atrás, você teve um susto com o dado de inflação da Inglaterra, aí você voltou a ter o bonde abrindo, a taxa de juros subindo, com a bolsa caindo, o VIX já voltou para cima de 20. Então, acho que o mercado hoje está tateando para a gente entender se o 60-40 vai voltar. Eu acho que tá nesse rumo. Então, a gente não quer fazer cross-hedge ainda, porque não é claro ainda. Então, assim, reduziu o petróleo pela falta de hedge e saiu do petróleo porque redução de convicção. Assim, a parte da oferta a gente continua muito convicto, mas a parte da demanda eu não estou convicto. Não estou convicto que a China vai conseguir fazer esse crescimento que é esperado. Não na parte de consumidor, etc., mas na parte de goods, né, de bens. Acho que está muito fraco ainda, de propriedades, imóveis. E nos Estados Unidos eu tenho ficado incomodado tanto com a demanda de diesel, que vai nessa linha, né, de você ter uma recessão de manufatura, e preocupado com a questão bancária. Então, acho que a convicção na demanda ela foi bastante reduzida, né? Meio que junto, né? Com o drawdown. Então, acho que a gente resolveu sair um pouco nessa linha. Então, assim, acho que mas certamente, se tivesse que tratar uma posição de petróleo, certamente é comprado. Não tem. Tá, seria comprado, mas a falta de hedge não traz esse A conforto. falta de hedge e a redução da convicção na parte Sim. da demanda. Acho que as duas coisas não trazem esse conforto para estar comprado. E tem uma coisa muito importante, que eu acho que é a questão que talvez seja uma das principais coisas da redução do petróleo, é que quando você olha, você fala assim, olha, você sempre quer uma posição, você fala assim, qual é o meu ganho, qual é a minha perda, né? Essa aqui que é a história. Então, quando a gente tinha convicção comprada de petróleo, a gente fala assim, cara, eu tenho muita convicção que a minha perda é baixa, né? De onde eu estou entrando, eu entrei aqui nos 65, 70 dólares, foi onde a gente saiu. Então, eu falo assim, eu tenho muita convicção que daqui para baixo minha perda é baixa, porque a conta econômica não fecha para as empresas, né? O custo de capital e etc. A gente continua com essa convicção. A gente entende que a OPEC não aceita esse nível de petróleo. A gente entende que os Estados Unidos vai querer recomprar um pouco da posição dele que tem. Então, assim, a gente entende que nesse nível de petróleo, a gente sempre teve muita convicção naquela. Então, assim, é uma coisa muito importante numa posição você ter muita convicção sobre a sua perda, né? Você entende que tem uma perda limitada. E do outro lado, você entende que você tem um ganho não limitado, né? Porque se começar a faltar, era meio Banco Central emergente. A OPEC vai vendendo, vai reduzindo a posição, os Estados Unidos vai vendendo estoque, e mesmo assim a gente continua com uma falta de oferta. Em algum momento aquela coisa perde preço, né? Como se fosse uma moeda de país emergente. O Banco Central vende reserva, vende reserva, vende reserva, até que um dia acaba a reserva, como é o caso argentino agora, e aí a coisa perde o controle para cima.
acho que esse equilíbrio mudou muito, né? Primeiro que, como a OPEC já cortou sequencialmente, né? Cortou no passado 2 milhões de barris, agora cortou em outubro mais 1,5 milhão. Então a capacidade extra da OPEC ela é grande o suficiente para matar o seu upside, né? Então, se o petróleo voltar para 90, 95, provavelmente você vai ficar com medo da OPEC voltar a vender petróleo. Então, assim, se não tem tanto upside, é muito ruim de você fazer opção para cima, porque você vai ter um aumento de produção de muitos lugares, né? Então, eu acho que você tem um teto na sua alta, é muito ruim para uma posição. E para baixo, boa parte das defesas que você imaginava da posição aconteceram, né? Você imaginava que a OPEC ia segurar e segurou. Só que se começa a cair daí, de onde a gente está já, começa a virar um cenário preocupante, né? Assim, bom, se mesmo com a defesa da OPEC o petróleo continua caindo, então aonde que esse negócio vai parar? Então acho que o equilíbrio de forças de oferta e demanda mudou, de risco e retorno mudou bem, tanto no retorno quanto no risco. Então isso é uma coisa que no conceitual da posição mudou. Na estruturação o hedge fica mais complexo. E na lado macro, você também teve um desequilíbrio pelo lado da demanda. Então, acho que tiveram várias mudanças na posição de petróleo que tiram um pouco desse nosso conforto e a gente falou assim, olha, é melhor assistir de fora. Talvez no futuro a gente possa voltar ou não, dependendo de como é que desenrolar o cenário macro. Mas esse jogo de forças, esse jogo de equilíbrio de risco retorno que são muito importantes para a gente e principalmente jogo de proteção de capital. Porque uma coisa é você falar, olha, às vezes a gente se pergunta, seria melhor se o petróleo no ano passado terminou ano zerado, tivesse ficado zerado o ano inteiro? O fundo teria subido aí 15%, sem volatilidade nenhuma, não teria drawdown nenhum. O conceito do drawdown é complicado pra gente, assim, sempre, né? Fala assim, pô, é a mesma coisa que o conceito da volatilidade, assim, cada um tem uma visão diferente de você. É melhor não ter drawdown e não ter retorno, assim, se o petróleo tivesse ficado meio parado, teria sido melhor, né? No final do dia não tivesse sido a guerra, lá em cima voltasse o drawdown seria zero. Em 2022. Então, acho que esse conceito da queda não é o item mais importante nesse caso. O importante nesse caso é você ter convicção em onde você investe, né? Então, a gente entrou, né, com essa preocupação, que é uma coisa muito importante para a gente, proteção de capital. Pô, se eu comprar petróleo a $65, eu tenho proteção de capital? Tem. Tem muita gente do seu lado. Tem Estados Unidos, tem OPEC, tem custo das empresas, tem aumento de oferta. Então, você tem uma proteção de capital muito grande. Hoje, eu não consigo enxergar essa proteção de capital tão grande. Ainda acho que a OPEC corta mais. Mas acho que hoje em dia eles têm menos bala na agulha para cortar. Uhum. Então, esse conceito que norteia as nossas proteções, nossas posições, por isso que a gente sempre conseguiu esse drawdown abaixo do histórico. Hoje sumiu um pouco no petróleo. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.